Olá, meu nome é Rafael Tarpani, atualmente pós-doutorando na Universidade Federal de Santa Catarina. Nesse vídeo irei explicar os conteúdos principais do meu 10º artigo científico, publicado na revista Journal of Cleaner Production em 2021. Ele foi resultado no meu primeiro ano de trabalho de pós-doutorado, supervisionado pela professora Maria Ângeles Lobo Récio, e também realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, em 2019 e 2020. E também conta com a colaboração da Universidade de Manchester, no Reino Unido. O título do artigo em português é Avaliação comparativa dos impactos ambientais e ciclo de vida de 3 técnicas alternativas para aumentar o abastecimento de água potável em cidades do sul global. O link para ele está disponível na descrição, bem como outras informações. Vamos passar agora ao que pode ser encontrado no artigo. Antes de apresentar os detalhes do artigo, vamos primeiramente avaliar o gráfico abstract, para termos uma breve noção do que ele contém. Vemos na figura que 2 técnicas, a dessalinização e o reuso indireto de efluentes, estão abastecendo o centro urbano com água potável. E uma outra técnica, a coleta, armazenamento e uso de água de chuva, está abastecendo diferentes tipos de prédios com água para uso não potável, que por sua vez evita o uso de água potável para tal. Vemos também no canto esquerdo superior uma representação da comparação dos 15 impactos ambientais e ciclo de vida que foram avaliados no artigo. Agora que já apresentamos um pouco sobre o que o artigo contém, vamos para mais detalhes sobre o seu conteúdo. Como já mencionado, 3 técnicas alternativas, ou seja, técnicas não comumente adotadas para abastecimento de água urbano, foram avaliadas nesse artigo e serão apresentadas em mais detalhes posteriormente. Além dos impactos ambientais e ciclo de vida utilizando inventário com valores médios e com uma análise paramétrica de processos com grandes variações, temos também a análise da sensibilidade da emissão de gases de efeito estufa, pelo tratamento de efluente para reuso indireto, e do uso da matriz elétrica, além da brasileira, de outros países em desenvolvimento. Há no final do artigo uma estimativa de quantos sistemas de abastecimento, através de água de chuva, seriam necessários para abastecer a região nos próximos 50 anos, com a quantidade de 15.500 metros cúbicos por dia. Um pouco mais sobre o contexto do artigo. Há uma lacuna sobre os impactos ambientais do abastecimento de água potável em países em desenvolvimento, o que dificulta a tomada de decisão sobre quais alternativas são as que mais prejudicam a sustentabilidade dessa parte essencial da infraestrutura urbana. Há ainda menos informações sobre as técnicas alternativas apresentadas nesse artigo. Assim, estamos buscando avaliar os detalhes e aonde se encontram as principais atividades que promovem impacto ambiental em cada alternativa, e como elas se comparam. Para isso, consideramos a região norte da cidade de Florianópolis, Santa Catarina, para estimar os inventários das técnicas de abastecimento, usando dados como pluviosidade, topologia, consumo d'água e o sistema de abastecimento atual na região. Agora vamos dar mais alguns detalhes sobre as técnicas abordadas. A primeira técnica considerada foi a dessalinização através da osmose reversa. Foi considerada uma estação de tamanho médio e com consumo de eletricidade correspondente às estações atuais com essa tecnologia. A água potável é então bombeada para uma caixa d'água para ser distribuída aos consumidores. A segunda técnica é o reuso indireto de efluentes urbanos. Nessa opção, o efluente urbano é tratado com ASB, vala de oxidação, seguido por ozonização. Após, o efluente é infiltrado no solo para tratamento adicional e segue para o abastecimento atual da região, realizado através de poços artesianos. Por último, 5 sistemas para coleta, armazenamento e uso de água de chuva foram modelados e a média deles usada como inventário para representar essa alternativa. Foram modelados sistemas para casas, prédios residenciais e prédios comerciais, escolas e postos de gasolina. A água coletada é armazenada em tanques de fibra de vidro e bombeadas para tanques no nível superior que suprem água por gravidade para diversos fins não potáveis. Vamos agora passar para os resultados. Vemos nesse gráfico que os 15 impactos ambientais midpoint obtidos através do método RECIPE 2016 e que a dessalinização, aqui mostrada em roxo, obteve os maiores valores médios em 12 categorias. Os impactos vieram em sua maioria da geração da eletricidade para o processo de osmose reversa. A coleta, armazenamento e uso de água de chuva, em verde, obteve os piores resultados em 2 categorias.
Os impactos vieram, em sua maior parte, da produção de tanques de armazenamento, seguido para metais para as bombas. Vemos então que o reuso de efluente urbano, em laranja, foi então a melhor opção, com os menores impactos em 9 categorias. Os impactos foram oriundos, em sua maior parte, da geração de eletricidade para o tratamento do efluente e ozonização. Nesse gráfico, comparamos os potenciais de mudanças climáticas das 3 alternativas, com diferentes matrizes energéticas, a do Brasil, da Argentina, do México e da África do Sul. Escolhemos esses países pois eles possuem regiões climáticas semelhantes ao sul do Brasil. Podemos ver que outras matrizes elétricas aumentam consideravelmente o impacto nessa categoria para a dessalinização, e em menor proporção para o reuso de efluentes e para o uso de água de chuva. Opções essas com menor consumo energético. Outra conclusão importante é de que nesses países o impacto ambiental nessa categoria para o uso de água de chuva é maior do que para qualquer uma das outras opções, duas opções, né, utilizando a matriz energética brasileira. Ainda falando sobre a categoria potencial de mudanças climáticas, nesse gráfico vemos quanto a variação das emissões estimadas de metano e óxido nitroso durante o tratamento de efluentes modifica o resultado nessa categoria. Vemos que ela pode variar de 700 a 1.300 kg de CO2 equivalente a cada 1.000 metros cúbicos, quando se varia em mais ou menos 50% a emissão desses gases. Percebemos também que o WASB e a valoxidação são os que mais contribuem para tal. Já no final do artigo, estimamos os totais necessários de cada um dos 5 sistemas de coleta, armazenamento e uso de água de chuva para abastecer a região, com 15.500 metros cúbicos diários. Podemos ver que há uma necessidade de milhares de sistemas para prover quantidade significativa de água, e que o sistema mais modelado, que seria mais eficiente na região, seria o de escolas, como podemos ver na figura. Apesar de improváveis na prática, esses números nos dão uma noção sobre a ordem de grandeza do número necessário desses sistemas para contribuir com o abastecimento de água urbano na região. Então, em meados de 2020, submetemos um manuscrito à revista. Recebemos uma primeira resposta requerendo grandes revisões, de 3 revisores. Assim, revisamos o manuscrito e enviamos novamente. E após um mês, recebemos a resposta de aceite após revisões menores. Entre algumas das correções estavam melhorar os detalhes de alguns gráficos, deixar clara a importância da ACV no abastecimento de água, uma breve revisão da literatura sobre o tópico na introdução, bem como uma descrição mais clara das opções avaliadas. Assim, após essas correções, o artigo foi publicado no começo de 2021. Agora, já no final do vídeo, vimos que ele contém os principais resultados obtidos durante a primeira parte do meu pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. Para mais detalhes e informações sobre a ACV e sua aplicação no abastecimento de água e saneamento urbano, consulte os artigos nos links abaixo na descrição do vídeo. Até a próxima!